E mais uma noite de vergonha na Copa do Brasil. Volto a dizer o que eu falei no ano passado, né? Após aquela eliminação para o Atlético. Se não fosse pela premiação, era uma competição que, se eu pudesse, eu nem colocaria o Goiás para participar, porque geralmente é só para passar vergonha, principalmente nesses últimos 7 ou 8 anos, né? Errou um caminhão de gol, trata o segundo tempo achando que vai levar em banho-maria e fazer o gol a qualquer hora. Pode ser um gramado pesado, de fato, mas a bola estava rolando. O Goiás conseguiu fazer sim uma boa primeira etapa. Se fosse um jogo de fase de grupos, de ida e volta, foi sim uma partida até boa do Goiás no primeiro tempo, mas no segundo o ritmo cai demais, a presença do Diego Gonçalves, do Maguinho, são coisas assim que o Guto Ferreira hoje quis ser eliminado. Tem hora que pelas decisões não tinha como, o jogo ia se desenhando por uma maneira que não tinha como não ser uma eliminação vergonhosa. Todos os créditos aí pro Águia de Marabá, teve o seu empenho e tudo mais, mas não tem comparação. O Águia de Marabá é pior do que o Yumas, o pior time do Campeonato Goiano. Se fosse hoje Yumas e Águia de Marabá em um jogo de quinta rodada de Campeonato Estadual, o Yumas ganhava. E o Goiás conseguiu perder para esse time e muito pior, errando muitos gols, tratando a segunda etapa com uma moleza danada, assim, uma vergonha, realmente não tem muito o que falar, mas no vídeo de hoje quero tentar explicar aqui o que foi essa partida, se o Guto Ferreira deve ser ou não demitido, nesse momento dá vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, o Guto Ferreira, o Paulo Rogério, o Edminho, mas a gente sabe que não é por esse lado, né? Tem sim alguns jogadores bons dentro desse elenco, a questão é que não pode achar que 15 jogos de vencibilidade na temporada usando um campeonato goiano vai servir de parâmetro. O Goiás mostrou sim coisas aceitáveis até aqui na temporada, mas isso não é tudo, não é suficiente, não será, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro, que infelizmente tem tudo para ser a pior da história, né, já que todo mundo imaginava uma Série A de grandes times, até o momento, grande parte deles, né, só passando vergonha nesse começo de ano. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui, infelizmente tenho que gravar esse vídeo, né, com essa cara aqui de vontade de chorar, mas é o trabalho, né, da gente, 10h30 da noite, 9h30 da noite, né, mas enfim, como havia prometido aqui para vocês, o pós-jogo e essa análise completa. Nosso parceiro aqui do canal, que nunca deixa a gente na mão, é a Mania BetPix, para você apostar no jogo de amanhã. Se hoje o Goiás só passou raiva, quem sabe você fazendo uma grana extra nessa Copa do Brasil. Amanhã teremos bons jogos aí, como por exemplo, Grêmio e Ferroviário. A vitória do Grêmio em casa está pagando R$1,20 a cada real apostado, um empate R$5,50 e uma vitória do Ferroviário fora R$10. Teremos também outro bom jogo, como Vasco da Gama e ABC, uma vitória do Vasco R$1,33, um empate R$4,20 e uma vitória do ABC fora R$10. E CSA e Brusque, mais um duelo equilibrado, né, da Série C do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro Sub-20, amanhã tem o Goiás em campo, refazendo a semifinal da Copinha desse ano. Palmeiras e Goiás lá no Allianz Parque, uma vitória do Verdão fora de casa, tá pagando R$9 a cada real apostado, um empate também R$5,50 lá na Mania BetPix, nossa parceira aqui do canal. Você encontra o link aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que você pode fazer depósitos e também apostas a partir de apenas R$1, o nosso parceiro aqui do canal. Então bora lá, separar as duas coisas. É uma eliminação vergonhosa, mais um para a conta do Goiás, assim como derrotas, por exemplo, para o Ituano, eliminações para o Brasília. Tem eliminações que o Goiás já teve nessa sua história recente, desde que virou pequeno, não quis virar grande. Já falei isso aqui algumas vezes também no canal, né? O Goiás tomou essa decisão de ser um time medíocre no futebol brasileiro, não evoluir e vai ficar nesse vai e vem por muitos anos aqui, se não mudar muita coisa. Até porque o futebol hoje ficou mais caro, o Goiás teve a possibilidade de ser um time grande, não quis, fez a escolha pela mediocridade e paga isso desde os anos 2000. Já vem falando, desde 2010, né, melhor dizendo. Já vem falando dessas eliminações de 2014 para frente, né? Botafogo da Paraíba, Ituano em 2015, 2016 para o River do Piauí, 2017 foi uma Copa do Brasil aceitável, 2018 também, 2019 para o CRB nos pênaltis, um cenário muito parecido desse momento aqui na temporada, né? Nesse comecinho de ano, 2020 para o Boa Vista. Então assim, é uma competição que, se não fosse pela questão do dinheiro, eu sinceramente nem queria que o Goiás participasse. No ano passado foi uma baita campanha, de tirar o chapéu mesmo, nas oitavas de finais está ótimo, mas sendo eliminado daquele jeito pelo Atlético, eu preferia ter sido eliminado lá no primeiro jogo, onde foi merecido inclusive para o Souza da Paraíba. Enfim, é só vergonha pelo lado do torcedor do Goiás, tomara que no Campeonato Brasileiro mude isso. Para falar um pouco desse jogo, como eu falei, de vergonha não tem como a gente não sentir, não falar algo nesse sentido, mas tem que separar o que foi essa eliminação, até separar um pouco dos pênaltis, porque assim, o Maguinho errar era óbvio, o Tadeu pegar algumas também era quase óbvio também, mas o que foi essa partida? Alguns pontos positivos e negativos. Será que o Goiás ele foi tão tranquilo assim pro jogo, ao ponto de não conseguir fazer um gol, mesmo criando, né, várias oportunidades e parando no goleiro do Águia? Em relação à escalação, a única mudança, como havia falado para vocês, felizmente o Apodi permaneceu na lateral direita como titular.
Na zaga, o Lucas Alter juntamente com o Sidmar e o Bruno Melo ficando de fora, né, por conta de uma pancada no seu joelho. No meio de campo também, a presença do Palácios fazendo essa função central foi muito bem na primeira etapa e o inexplicável Diego Gonçalves ainda permanecendo no time na ponta esquerda. Essa ideia do Goiás trazer jogador do Botafogo, do Fluminense, do Corinthians, do São Paulo, esses caras que ficam encostados nesses grandões aí do futebol brasileiro, isso nunca dá certo. Não vai ser com o Diego Gonçalves, que é outro fraquíssimo, né? E o Goiás possivelmente pagando mais de 100 mil reais mensais para um pereba desse. E não fez nada e o Guto Ferreira ainda continua dentro do time. É umas coisas que eu não entendo. O Cauã entra no jogo, arrebenta, mas o quê? O cara ganha 1.500, 2.000 no mês, né? O Cauã até hoje. E o Diego Gonçalves com um salário daquele tamanho, assim como o Maguinho, né? Você fala, pô, vou deixar esse cara no banco, mas sem nem utilizado. Isso é óbvio, né? É óbvio que a gente sabe desse custo-benefício de cada jogador. Como que você vai ter um cara no banco de 100 mil reais e não vai nem levar ele para a partida, como é no caso do Maguinho, principalmente já que o Bruno Santos teve essa lesão. Então, essas coisas do futebol que deixa a gente como um palhaço, né? Torcedor do futebol hoje em dia é de fato isso. E algumas escolhas que não dá para entender. Começa, por exemplo, do Diego Gonçalves, que até começou a partida movimentando aqui e dali, mas de fato não é um jogador nem para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Goiás começou com uma dificuldade um pouquinho para saída de jogo. Logo o Felipe, que é um jogador excepcional, acabou errando o pênalti hoje, infelizmente, mas depois que ele abaixou um pouco mais para fazer essa saída de bola, o Goiás teve muito espaço e muita liberdade. Foi o jogo que o Goiás mais criou, teve espaço, chutou em direção ao gol, mas não saiu o gol. É realmente uma coisa assim incrível. As dimensões do gramado é menor, igual eu falei, se fosse um jogo normal de campeonato goiano, a gente sairia até com gosto ok, 0-0, beleza, mas criou, o time demonstrou algumas qualidades, principalmente no primeiro tempo. As jogadas na saída de bola era principalmente com o Sander na lateral esquerda e pelo lado direito o Apodi ficava mais como um elemento surpresa. Inclusive teve algumas finalizações ali por volta dos 5 minutos, dos 15 minutos também, mas sempre com uma boa defesa do goleiro, o Axel, né, um bom goleiro do Águia de Marabá. O Goiás tentava trocar bem a posse de bola, geralmente uma intercalação ali do Vinícius e do Palácios, né? O Palácios caía na meia esquerda, o Vinícius ia para o meio, depois o Vinícius pegava aquela bola, arrancava pelo lado esquerdo, buscava, por exemplo, uma ultrapassagem do Sander para encontrar o Nicolas lá na frente, que fez uma partida horrorosa, né? O Nicolas, ele também, acho que é o jogador que mais tem gols com a camisa do Goiás, que a torcida, hora nenhuma, vê como um nome confiável, porque ele não consegue fazer a parede. Isso é uma coisa tão simples, né? Para um centroavante, mas o Nicolas, ele faz muitos gols, ele faz os gols difíceis. Os mais fáceis, aquele que é só ele posicionar, fica paradinho, a bola vai chegar nele, ele acaba passando do ponto. O Goiás hoje perdeu pelo menos umas 3 chances assim, né, de não ter aquele homem de referência dentro da grande área. E quando a bola ia para o Nicolas, para ser aquele diferencial, por exemplo, um chute na entrada da grande área, o Goiás não tinha, só tinha volume de jogo pelo lado esquerdo. Mesmo assim, igual eu falei, você pode estar sem vários jogadores, mas já tinha que ser o suficiente para fazer um gol no Águia de Marabá, que volto a dizer aqui, é bem pior do que o pior time do Campeonato Goiano, apesar de ser bem organizadinho a questão financeira dos jogadores. Você olhando assim o elenco, é algo assim, o Goiás ser eliminado, o Real Madrid com uma premiação muito grande, sendo eliminado por Goiás em um jogo na Serrinha, assim, o Goiás tem sua qualidade, assim como o Águia de Marabá, mas valendo dinheiro, valendo grana, premiação para os jogadores é realmente algo vergonhoso, uma falta de vontade absurda. Mesmo assim, eu volto a falar, a gente fica meio bravo aqui, mas tem que fazer a análise certa do primeiro tempo. Foi um primeiro tempo bom por parte do Goiás. Teve outro chute de fora da área ali com o Zé Ricardo, o Águia ameaçava mais em um outro bate-rebate, a zaga ali dando um pouco mais de espaço pelo lado esquerdo, né? Quando o Sander avançava muito, o Vinícius ou o Diego Gonçalves, eles não conseguiam fazer aquela recomposição segura pela lateral esquerda. O Sidmar foi bem, ele e o Lucas Alter, né, foram bem, tanto nos cortes aéreos quanto também em antecipações. Aos 20 minutos, uma boa jogada ali do Diego Gonçalves com o Zé Ricardo, que saiu na cara do gol. Ali era para ter o Nicolas, né, centralizado dentro da grande área, não tinha ninguém, a bola passa por todo mundo sem ninguém para completar. O Goiás tinha muito espaço, boas movimentações e também algumas tabelas. O Nicolas arriscou um chute de fora da área aos 24 minutos. O Apodi também um chute de primeira lá pelo lado direito. Sempre o Palácios juntamente com o Vinícius bastante acionado, mas faltava aquele algo a mais, aquele passe em profundidade, uma chance cara a cara com o goleiro ou principalmente arremates de longa distância, algo que o Goiás não fez, principalmente naquela região do meio de campo. O Diego Gonçalves tentava uma outra jogada trazendo para a perna direita e buscando uma finalização, mas sem grande precisão. Nas bolas paradas também o Goiás foi perigoso, principalmente na segunda etapa. Outros pontos dessa parede aí do Nicolas também, aos 42 minutos ele quase entrega um gol ali para o Águia,
fazendo essa parede para trás, ele toca muito fraco, né? Acabou que o Felipe não conseguiu fazer a antecipação, um chute por cima. Então, o primeiro tempo o Goiás conseguiu pelo menos, igual eu havia cobrado no jogo contra o Asa e também contra o Brasiliense, ter mais a posse de bola, controlar o jogo, saber o que você está fazendo, é um time melhor, vamos ficar com a posse de bola e tentar criar aqui as melhores possibilidades. Pelo menos isso aconteceu. Uma saída de bola boa do Sander, né, pelo lado esquerdo do campo, boas triangulações do Palácios juntamente com o Vinícius ali pelo lado esquerdo, mas como eu falei para vocês, faltou o Nicolas, né, um centroavante de verdade ali dentro da grande área para apenas empurrar a bola em direção ao gol, ou pelo menos um cara que chute de longa distância. O Palácios, por exemplo, não tem essa qualidade. Então acho que errou aí o Guto Ferreira apenas nessa escalação inicial, mas que, como eu falei, funcionou. O primeiro tempo do Goiás foi sim bom, apesar dessa eliminação. A zaga estava atenta, porém faltou aí esse poder de decisão, um jogador diferenciado para dar uma bola mais açucarada, né, e fazer o gol. No segundo tempo, já estava meio nítido, né, a diferença técnica e física dos jogadores do Águia, que mesmo muito cansados, né, se entregaram, enfim, marcaram bem, principalmente aquela região do meio de campo, mas o Goiás voltou bem para a segunda etapa, mesmo não tendo nenhuma substituição, o que eu acho errado. O Guto Ferreira, ele demora demais da conta para fazer as mudanças, está parecendo o Ney Franco. Acho que a torcida, quando começar a pegar no pé nessa questão do Guto Ferreira, pode ficar uma coisa meio enjoada para ele. Mas o time voltou bem, ainda com muito espaço, porém não conseguia fazer aquela bola chegar no Nicolas. E quando a bola ia dentro da grande área, o Nicolas não estava lá, né? Teve várias chances assim, principalmente com o Palácios, que caiu um pouco mais pelo lado esquerdo e central na segunda etapa. O Sander fazia várias ultrapassagens por ali, juntamente com o próprio Vinícius. Teve uma finalização recuperada de bola do Diego Gonçalves, que saiu na cara do goleiro, acabou chutando para fora, quase bateu ali na trave. Aos 8 minutos também o Sander toca para o Vinícius, né, em profundidade. O zagueiro prende a bola ali com o peito, um trem que foi esquisito demais. O juiz acabou dando falta para o Águia de Marabá, uma jogada no mínimo inusitada. Aos 13 minutos o Sander também na esquerda, juntamente com a ultrapassagem do Diego Gonçalves, chegou chutando travado dentro da pequena área. Então muitas jogadas, principalmente com o Vinícius, que mesmo errando alguns lances, é normal, ele tenta muito, faltou aquele cara só para empurrar a bola em direção ao gol. Acho que o Felipe poderia ter ido um pouco mais avançado ali em direção, por exemplo, dentro da grande área, ou o Apodi, que na segunda etapa não teve mais aquele fator, aquele elemento surpresa, já que ele poderia fechar como um centroavante, já que ele fez vários gols assim, contra o Goiânia, contra o Morrinhos, e deixaria, por exemplo, o Nicolas, né, mais centralizado dentro da grande área para ter essa qualidade e empurrar em direção ao gol. A partir dos 22 minutos, o Goiás meio que se acomodou no jogo, sentiu a partida. Volto a dizer, o gramado estava horroroso, de fato, mas ele estava muito mais feio do que ruim. Na hora que a bola rolava, os jogadores conseguiam sim tocar, um domínio um pouco mais dificultado, porém não era, por exemplo, um gramado horroroso como outras partidas, até como o Asa, né, lá em Arapiraca, o gramado era pior. Aos 22 entrou o Maguinho na vaga do Apodi e também o Cauã no lugar do Palácios. O Goiás ali sem muita objetividade no meio de campo, a bola passava muito rápido nos meias, né? Faltou um pouco mais disso. Ficava o tempo inteiro no ataque, mas aquelas jogadas que iludem muito a gente, né? Só ali nas pontas, enfim, quando faz um cruzamento dentro da área, dificilmente a zaga vai estar tão mal posicionada para deixar o centroavante muito livre. E poucas triangulações, mesmo com a entrada ali do Cauã, não conseguiu ficar muito diferente. Teve nos minutos finais também uma pressão ali do Goiás, principalmente em bolas aéreas, né? O Felipe deu uma cabeçada perigosa após um cruzamento de falta do Sander, mas foi isso, né? O Goiás pressionava, mas, como eu falei, faltou isso, aquela intensidade, bora matar esse jogo logo no primeiro tempo. Acho que faltou isso principalmente do meio de campo, do Diego Gonçalves. O Palácio poderia ter ido um pouco mais para cima dos marcadores, acho que deixou muito essa função apenas para o Vinícius. E no segundo tempo, o Nicolas não ficou fazendo aquela referência como um centroavante de grande área, o Apodi também não deu muita opção como aquele jogador espetado na ponta direita e ficou muito refém das boas jogadas do Sander juntamente com o Vinícius, mas muito pouco, né, para conseguir, por exemplo, fazer o gol, uma finalização de longa distância ou aproveitar a chance, por exemplo, do Diego Gonçalves. E aí, pênalti, não tem muito que a gente falar, né? Eu já sabia que o Goiás ia ser eliminado, né? Acho que pênalti não foi feito para o Goiás. Já estava preparando o mental. Pô, mas que quando o Goiás tem pênaltis, 10, 20 cobranças de pênaltis, né? Então é uma coisa que absurda, né? Deixa a gente muito mais nervoso, esperançoso às vezes, mas enfim, acabou errando ali com o Alisson, com o Maguinho, com o Felipe e com o Zé Ricardo, se eu não estiver enganado, essas cobranças. O Tadeu ainda pegou duas, onde era só o Águia fazer o gol e o Goiás já estava eliminado. O Tadeu foi lá, pegou duas ou três, não estou lembrando aqui de cabeça agora, fez o seu gol ainda, mas não foi possível com tantos erros, né,
em cobrança de pênaltis. Assim, vergonhoso, não tem nem nada o que falar não. Já falei no começo do vídeo, não tem nem cabimento o Goiás com o time C dele, se pegar ali uma escalação. Marcelo Rangel, o Diego das categorias de base, o Mina e o Nolasco na zaga e o Hugo na lateral esquerda. Meio de campo, William Oliveira, Johnny Lucas e o Carlos Maia. Lá na frente, o Wendel, o Felipe Costa e, sei lá, coloca qualquer um aí, o Gabriel Novaes. Esse time tem a obrigação de ganhar do Águia fora de casa, porque todos esses jogadores ganham mais do que os jogadores do Águia. Não é só isso, tem maior infraestrutura, inteligência, né, é o que eu falo assim, de condições de estudar um adversário, tem muito mais grana, estrutura física mesmo para fazer esse trabalho, e o Goiás com seu time principal, arriscando num gramado pesado, enfim, tem as questões da CBF na Copa do Brasil, mas assim, é vergonhoso, não tem cabimento, né? Parece que tem hora que o Goiás, só de ver uma condição um pouquinho mais difícil, ele já fica abismado, já não consegue jogar mais aquilo. O que vai fazer? Na Sul-Americana, pegando 3 jogos difíceis, em um gramado totalmente desconhecido, né? Aqui no futebol da América do Sul, na Série A já estreando contra o Atlético Paranaense, o gramado vai estar tudo bonitinho, aí o Goiás vai começar a dar show, né? Enfim, isso daí só ilude quem for besta mesmo. Mas enfim, acho que é isso que a gente tem para falar de hoje. Não foi a pior partida do Goiás no ano, muito pelo contrário, mas faltou demais concentração em algumas jogadas, definição, saber que era um jogo único, parecia que o Goiás estava empatando e classificando para a próxima fase. Chutar de longa distância, é um time que vira aquele toca-toca louco, não faz nada com a bola, né? Tem que chutar mais de fora da área, e o Nicolas não dá conta, né? Na hora que a decisão aperta para ele, acaba não conseguindo empurrar para o fundo do gol. Enfim, faltou seriedade dentro da partida. Mais uma vergonha para conta, né? Mas enfim, pelo menos acho que serve de alerta. O time do Goiás não é horroroso, o Tadeu é muito bom goleiro, o Sidmar, o Lucas Alter é bom também, o Sander é muito bom de bola, o Felipe, o Zé Ricardo, mas daí para frente o Vinícius também se salvou hoje. O Goiás precisa de mais. De um lateral direito, mais um zagueiro bom para a composição do seu elenco, um camisa 10 que não seja um menino de 17 anos de idade, que vem muito bem nessa atual temporada, um ponta direita e a volta do Matheus Peixoto. Não adianta ficar economizando 200 ou 300 ou 500 mil reais mensais, que com esse futebol fraco, ou às vezes até bom, mas que falta os outros reservas, vai sim ser rebaixado para a Série B do ano que vem e com a cota muito menor do que a Série A do Brasileirão. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários também, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever aqui no nosso canal, e assim, muita raiva, né? Mas o que a gente pode fazer? Seguir em frente, próximo jogo é na segunda-feira. Dá vontade de ninguém, né, no estádio, mas enfim, no jogo da segunda-feira contra o Anápolis e pelo menos garantindo essa classificação para a final do Goianão. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!